Uma parte da asa, que se acredita pertencer ao avião desaparecido da Malaysia Airlines, já foi enviada para análise laboratorial. As autoridades estão cada vez mais convencidas de que se trata de uma parte do avião da Malaysia Airlines que desapareceu sem deixar vestígios há 16 meses. Na noite de 8 de março de 2014, um avião da Malaysia Airlines com 239 pessoas a bordo desapareceu sem deixar rastro. Nenhum pedido de socorro, nenhum acidente, nada além de silêncio. Há mais de 10 anos, especialistas gastaram mais de 200 milhões de dólares em varreduras do fundo do oceano e ainda não encontraram nenhum resultado. Mas agora o engenheiro britânico aposentado Richard Godfrey afirma ter decifrado o código usando sinais de rádio fracos e quase invisíveis que ninguém mais havia pensado em verificar. Alguns cientistas dizem que é impossível, outros estão perplexos. Se ele estiver certo, finalmente saberemos onde está o voo MH370. Então, o que ele descobriu? Será que este novo método resistirá às críticas? E os danos são realmente reais? Vamos analisar mais de perto. Na noite em que o avião desapareceu, você pode conhecer a história do voo MH370, ou pelo menos acha que conhece. O avião decola, voa pela noite e parte. A verdade, porém, é que a versão que a maioria de nós tem em mente é apenas a ponta do iceberg. O que realmente aconteceu naquela noite é muito mais complicado, muito mais assustador e, francamente, levanta mais perguntas do que respostas. Vamos dar um passo atrás. Para 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines, um Boeing 777, decolou de Kuala Lumpur pouco depois da meia-noite, às 0 horas e 41 minutos para ser preciso. Havia 239 pessoas a bordo do avião. Viajantes a negócios, turistas e famílias inteiras a caminho de Pequim. Durante a primeira meia hora, tudo parecia tediosamente normal. Subida tranquila. Conversa de rotina com o controle de tráfego aéreo. Nada que surpreendesse ninguém. E então vieram as últimas palavras que alguém ouviu da cabine de comando. À 1h19 da manhã, o controlador malaio ordenou que eles deixassem o Vietnã porque estavam entrando em um novo espaço aéreo. Os pilotos respondem com calma, como sempre. Boa noite, Malaysian 370. 2 minutos depois, às 1h21 da manhã, o transponder do avião parou de funcionar. Este dispositivo transmite o número de identificação da aeronave, a altitude e a velocidade aos controladores de tráfego aéreo. Em outras palavras, o que o torna visível no radar civil. De repente, desapareceu. Para o mundo exterior, parecia que o avião havia desaparecido. Mas eis a primeira reviravolta, e é uma grande reviravolta. O avião não desapareceu. Ainda não. Enquanto o radar civil perdia o sinal, o radar militar da Malásia, que funciona de maneira diferente, refletindo o feixe de uma lanterna em um objeto e registrando a reflexão, continuava a registrar algo. Ocorreu um erro não identificado, e os investigadores concluíram posteriormente que se tratava, muito provavelmente, do voo MH370. No entanto, desta vez o avião não seguiu a rota de voo. Ele virou bruscamente para a esquerda. Não há deriva, nem oscilação, apenas uma curva deliberada e controlada. Em vez de seguir para nordeste em direção a Pequim, o avião virou para oeste e sobrevoou a Península Malaia, passando logo após o seu próprio território. Em seguida, voou em direção ao Mar de Andaman. O radar militar rastreou o objeto por mais 1 hora, até as 2h22 da manhã, quando desapareceu a noroeste da ilha de Penang. Qual o próximo passo? Nada. Imagine estar em uma sala de radar e observar um objeto que você sabe ser um avião de passageiros simplesmente desaparecer do mapa. Sem sinal de SOS, sem código de sinalização, sem explicação. Simplesmente desapareceu. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Porque, embora o avião já não se comunicasse com o controle de tráfego aéreo, ele ainda estava enviando sinais para o espaço. O sistema de satélite da aeronave, Unidade de Dados de Satélite, restabeleceu imperceptivelmente o contato com um satélite Inmarsat em órbita sobre o Oceano Índico. Não foi projetado para rastrear aeronaves. Foi apenas um aperto de mãos da equipe de manutenção. Tipo, sim, ainda estou aqui. Ping. No entanto, esses sinais perturbadores se revelaram a única evidência real da trajetória do voo MH370 pelas próximas 6 horas.
Houve 7 desses sinais no total. E sem uma caixa preta, radar ou conversas por rádio, aqueles 7 apertos de mão se tornaram migalhas de pão às quais os investigadores se agarraram, utilizando 2 dados fundamentais: o deslocamento temporal do sinal, ou seja, o atraso na transmissão do sinal em ambos os sentidos, e o deslocamento de frequência do sinal, ou seja, a ligeira alteração Doppler no sinal. Os engenheiros tentaram determinar a localização do avião. O que eles receberam foram arcos, enormes e amplos arcos que se estendem por todo o planeta. Um dos caminhos levava para o norte, através da Ásia. O segundo seguiu para o sul, rumo ao vazio infinito do Oceano Índico. A rota pelo norte foi rapidamente rejeitada. Radares demais. Tropas demais vigiando o céu. Alguém notaria o Boeing, então toda a atenção se voltaria para outra coisa. Isso levou à criação do que hoje chamamos de 7º arco. A linha final foi traçada às 8 horas e 19 minutos, quando ocorreu o aperto de mãos final. Segundo os cálculos, foi nesse momento que o MH370 provavelmente ficou sem combustível e derivou para algum lugar isolado em uma curva do Oceano Índico. E assim começou uma das maiores e mais caras buscas da história da aviação. Dezenas de navios, aviões e, posteriormente, drones de águas profundas vasculharam uma área de 120, 0 km² do fundo do mar. Para efeito de comparação, isso corresponde aproximadamente ao tamanho da Pensilvânia. Eles gastaram anos e centenas de milhões de dólares arrastando sonares pelo fundo do oceano. E o que eles descobriram? Nada? Bem, não exatamente nada. Com o tempo, o mar trouxe à costa alguns pedaços de destroços. Revestimento da asa na Ilha da Reunião. Alguns painéis interiores em Moçambique, mais detalhes em Madagascar. Mas nenhum desses restos mortais forneceu aos investigadores provas irrefutáveis. Sem gravador de voz da cabine, sem gravador de dados de voo, sem respostas concretas. A busca chegou a um beco sem saída. A princípio, a matemática da Inmarsat parecia brilhante. Mas se era tão perfeito, por que levou a um oceano vazio? Essa questão ainda atormenta as pessoas. Algo na versão oficial dos acontecimentos não fazia sentido. E nesse vácuo, sem qualquer vestígio claro da catástrofe, sem qualquer explicação clara, surgiu uma enxurrada de teorias. Algumas são malucas, outras assustadoramente plausíveis. No entanto, uma das vozes mais intrigantes a abordar esse mistério foi a de Richard Godfrey, o homem que afirma ter descoberto a verdadeira localização do voo MH370 e que surpreendeu o mundo com suas provas. Trabalhamos com oceanografia e análise de deriva. Temos dados de desempenho da Boeing. Uma história em que todos acreditaram, mas não deveriam. Exatamente. Quando eliminamos todo o ruído, a história oficial do voo MH370 torna-se bastante simples. Talvez seja simples demais. Nos anos que se seguiram ao desaparecimento do avião, investigadores, os meios de comunicação e até mesmo alguns especialistas em aviação aceitaram uma única explicação. Tem esta aparência. O capitão Zaharie Ahmad Shah, um piloto veterano de 53 anos com mais de 18. Zero Horas de Voo sequestrou seu próprio avião. Segundo essa versão, ele desligou calmamente seus sistemas de comunicação, fez uma curva acentuada em U sobre a Malásia, despressurizou a cabine a tal ponto que todos a bordo perderam a consciência e, em seguida, voou para o sul por quase 7 horas. Por fim, ao ficar sem combustível, o enorme Boeing 777 supostamente deslizou silenciosamente em direção ao sul do Oceano Índico, em um voo que alguns chamaram de voo fantasma ou voo zumbi. No papel, parece uma história arrepiante que Hollywood poderia inventar. Um piloto respeitado se transforma em vilão, levando 239 pessoas à morte. Mas aí reside o problema. Ao analisar as evidências com atenção, essa teoria bem elaborada desmorona em pelo menos 3 pontos fundamentais. Vamos começar com os dados de satélite, porque eles formam a base de toda a teoria oficial. Os dados de comunicação entre o voo MH371 satélite Inmarsat foram usados para determinar sua rota provável. Mas é aqui que as coisas se complicam. O conjunto de dados mais recente, coletado por volta das 8 horas e 19 minutos, mostra algo estranho. A mudança de frequência do sinal LBFO, como é conhecida, sugere que o avião não estava planando suavemente para baixo, como uma aeronave com o motor desligado tentando realizar um pouso de emergência na água em segurança.
Em vez disso, os números indicam uma queda acentuada na altitude, uma aceleração repentina para baixo. É mais parecido com um voo em mergulho do que com um voo planado tranquilo. Na verdade, uma revisão do caso BF, ou feita em 2016 pelo Australian Transport Safety Bureau, sugeriu que a aeronave pode ter estado a descer a taxas de até 15 zero pés por minuto. Esta não é uma aterrissagem controlada. Cai do céu. Só isso já torna muito questionável a teoria de que o piloto se feriu ou ficou sem combustível durante o voo planado. E depois há os restos mortais, ou melhor, os minúsculos fragmentos de restos mortais que de fato possuímos. O primeiro espécime confirmado foi um flaperon encontrado em julho de 2015 na Ilha da Reunião, ao largo da costa da África. Desde então, cerca de 30 outros fragmentos foram encontrados em praias de Madagascar, Moçambique, Tanzânia, Maurício e África do Sul. Alguns confirmados, outros altamente prováveis. Alex Marquardt, da ABC, reporta da Ilha da Reunião, onde uma peça misteriosa foi encontrada. E aqui está a parte mais importante. O flaperon não estava nas condições esperadas quando o piloto tentou baixar a aeronave para um pouso suave na água. A borda de fuga estava desgastada de uma forma que, segundo especialistas, era mais consistente com danos por vibração. Um fenômeno que ocorre quando uma superfície de controle vibra violentamente no ar em alta velocidade. Também foi confirmado que os flaps estavam recolhidos, o que significa que a aeronave estava em configuração de cruzeiro e não preparada para pouso. Outros artigos contaram histórias semelhantes. O fragmento da asa descoberto na Tanzânia apresentou sinais de fratura por tensão, indicando, mais uma vez, um impacto forte e de alta energia. Se tivesse sido um pouso na água calmo e deliberado, esperaríamos flaps estendidos, mais destroços intactos e talvez até mesmo seções da fuselagem flutuando. Em vez disso, os fragmentos mostram a destruição causada pela força. E então chegamos ao que talvez seja a maior desvantagem de todas, a própria busca. Governos gastaram centenas de milhões de dólares em buscas no Oceano Índico, mapeando mais de 120, 0 quilômetros quadrados do fundo do mar. Mas aqui está o problema. Toda a operação foi baseada em uma série de suposições. Os investigadores presumiram que os sinais de satélite deixaram um rastro preciso. Eles presumiram que o consumo de combustível da aeronave era exatamente como os modelos previam. Eles presumiram que o piloto automático manteria o avião em linha reta até que os tanques de combustível se esgotassem. E o pior de tudo, eles trataram o sétimo arco como verdade absoluta, uma linha estreita no meio do nada onde o avião tinha que estar. Mas suposições são perigosas. E com o passar dos anos, navios equipados com sonar e drones subaquáticos não encontraram nada além de cristas vulcânicas e fossas profundas. A verdade tornou-se cada vez mais impossível de ignorar. Eles estavam procurando no lugar errado. Este é um caso clássico de viés de confirmação. Acreditamos tão fortemente em uma teoria que distorcemos qualquer evidência para que se encaixe nela. A história da automutilação do piloto era clara e fácil de apresentar nas primeiras páginas, mas as evidências reais se mostraram caóticas e contraditórias. Então, onde isso nos deixa? Quando as buscas oficiais foram suspensas no início de 2017, as pessoas ficaram frustradas, irritadas e desesperadas. As famílias das vítimas ainda não receberam uma resposta. Especialistas em aviação admitiram que estavam confusos, e o público foi apresentado a uma história sem sentido. Se a explicação simplista sobre o Capitão Zaharie não fosse verdadeira, o que seria? Será que os dados do satélite foram interpretados incorretamente? Será que os destroços indicam um tipo de desastre completamente diferente? Ou será que existia outro método, alguma tecnologia negligenciada, que poderia realmente ajudar a rastrear o voo MH370 com mais precisão do que qualquer coisa que as equipes de busca oficiais tentaram? É aí que entra Richard Godfrey, um engenheiro aeroespacial britânico aposentado que gosta de quebra-cabeças. Decidiu adotar uma abordagem completamente diferente. Enquanto os governos analisavam atentamente os sinais de satélite, Godfrey fez a pergunta que ninguém mais ousou fazer, e sua resposta destruiu tudo o que sabíamos sobre o voo MH370. Uma ideia aparentemente maluca de Richard Godfrey que, no fim das contas, pode não ser tão maluca assim. 2 anos depois de as pessoas terem deixado de acreditar,
que o voo MH370 havia sido encontrado, um homem na casa dos 70, sentado tranquilamente em seu escritório. Fez a si mesmo uma pergunta tão estranha que parecia o início de uma piada ruim. E se o avião desaparecido pudesse ser localizado não por satélites, radares ou mesmo tecnologia militar, mas por radioamadores fazendo experiências em suas garagens? Foram esse tipo de perguntas que Richard Godfrey, um engenheiro aeroespacial britânico aposentado, começou a fazer cerca de 2 anos após o desaparecimento. Foram apresentadas provas credíveis e as buscas serão retomadas. Enquanto governos investiam milhões em exploração que ainda assim só revelava oceano vazio, Godfrey não estava satisfeito. Ele havia passado a vida inteira resolvendo quebra-cabeças de engenharia, mas este era o maior que já havia encontrado. Então, ele se interessou por uma tecnologia que quase ninguém fora da comunidade de radioamadores conhecia, algo chamado WSPR. WSPR, por Signal Propagation Reporter, é um sistema peculiar inventado na década de 2000. Resumindo, milhares de radioamadores em todo o mundo enviam sinais de rádio minúsculos, quase inaudíveis, a cada poucos minutos. Os sinais são extremamente fracos, muitas vezes com uma potência inferior a 1 watt, aproximadamente a mesma de uma luz noturna, mas podem refletir na ionosfera e viajar milhares de quilômetros. Imagine a WSPR como uma gigantesca teia de aranha que se estende por todo o globo. Cada fio é um desses sinais fracos enviados de um lado para o outro entre 2 estações. Geralmente, isso ajuda os amadores a determinar o alcance de seus sinais. Mas Godfrey percebeu algo importante. Se um avião enorme cortar um desses filamentos, deixará uma perturbação para trás. Isso não parece dramático. Pode ser apenas uma ligeira queda na intensidade do sinal ou uma pequena alteração na frequência, às vezes inferior a 1 decibel. No entanto, essas interrupções são sempre registradas em um banco de dados online chamado WSPRnet. E esse banco de dados é enorme. Dados coletados ao longo dos anos, bilhões de tweets curtos de estações de rádio de todo o mundo. Godfrey pensou que, se o voo MH370 de fato tivesse sobrevoado o Oceano Índico naquela noite, deveria ter atravessado dezenas desses fios invisíveis. Se ele conseguisse identificar essas perturbações, poderia reconstruir a trajetória de voo do avião como um rastro de migalhas de pão. Então ele arregaçou as mangas e começou a cavar. Isso não foi um projeto de fim de semana. Isso se tornou sua obsessão. Ele passou 3 anos pesquisando o arquivo WSPRnet, o que significou trabalhar com mais de 200 bilhões de linhas de dados brutos. Ele teve que escrever um software especial para filtrar todos os alarmes falsos, como tempestades solares, ruído de fundo e o caos normal da ionosfera. E então, lentamente, uma imagem começou a surgir. Na noite de 7 para 8 de março de 2014, quando o Boeing 777 desapareceu, Godfrey detectou aproximadamente 130 anomalias no sensor WSPR sobre o Oceano Índico. Isso não é ruído aleatório que não possa ser explicado por condições climáticas ou interferência de rádio. Quando ele as representou no mapa na ordem em que apareceram, elas formaram um padrão. A rota começou exatamente no ponto onde o radar militar da Malásia detectou o avião pela última vez. A partir daí, virou para sudoeste e depois para sul. Este é exatamente o desfecho que os investigadores previam há muito tempo, só que muito mais preciso. E o rastro simplesmente não desapareceu. Terminou num lugar muito específico. 29.128 graus sul, 99.934 graus leste. Fica a cerca de 500 quilômetros a oeste de Perth, na Austrália. Sim, águas profundas, mas ainda assim a cerca de 200 quilômetros em uma área que nenhuma busca oficial ou privada jamais alcançou. Pela primeira vez em anos, alguém forneceu uma localização completamente nova para o voo MH370 com base em dados. Isso não é uma vaga conjectura. Não, talvez aqui. Um ponto comprovado por dados concretos. Mas os números não bastam. Colocamos os números à prova. Os números na página são apenas números. Eles não levantam um avião do fundo do oceano. Eles não proporcionam às famílias uma sensação de encerramento. Para Richard Godfrey, o verdadeiro desafio não era se ele conseguiria encontrar padrões nos sinais de rádio. O verdadeiro teste era se esses padrões resistiriam a perguntas difíceis feitas por pessoas que não estavam interessadas nas teorias. Eles queriam provas.
Foi por isso que ele levou suas descobertas para a Universidade de Liverpool, para uma equipe de analistas que, não pela primeira vez, estavam lidando com a resolução de tragédias semelhantes. Esses foram os mesmos especialistas que ajudaram a encontrar os destroços do voo 447 da Air France depois que ele desapareceu no Atlântico. O avião começa a girar, começa a se mover de um lado para o outro. Em 2011, se os números de Godfrey tivessem se revelado um beco sem saída, eles teriam percebido imediatamente. Então, o que exatamente ele colocou diante deles? Por que isso chamou a atenção deles em vez de acabar em meio a um monte de teorias ridículas? Vamos discutir isso em detalhes. A primeira peça do quebra-cabeça foi o que ele chamou de verificação cruzada de registros de data e hora. Foi basicamente um choque com a realidade. As interrupções que ele encontrou nos dados da WUSPR correspondem à programação real do voo MH370. Se essa interferência de rádio ocorresse várias horas antes ou depois dos sinais conhecidos enviados pela aeronave a partir do satélite Inmarsat, toda a teoria ruiria. Mas aconteceu o contrário. Cada uma das 130 anomalias detectadas por Godfrey alinhou-se quase perfeitamente dentro de um intervalo de cerca de 4 minutos após o sinal da Inmarsat. Esse não é o tipo de coincidência que se pode ignorar. Este é um diagrama. Mas quando os investigadores começaram a procurar outras explicações, talvez houvesse outro Boeing 707 no mesmo espaço aéreo, ou talvez um avião de carga estivesse a sobrevoar a área, nada se encaixava. Não havia outros aviões naquele céu. Nenhuma outra aeronave seria capaz de criar ondas desse tipo. O único candidato restante era o voo MH370. Em seguida, veio a geometria do sinal. Isso pode ser comparado a substituir uma foto desfocada por uma nítida. Os dados dos satélites Inmarsat sempre se assemelharam mais a um esboço do que a um mapa detalhado. Ele só conseguiu restringir sua área de busca a arcos gigantescos, longos trechos indefinidos de oceano com centenas de quilômetros de largura. Suficiente para adivinhar, mas não o bastante para apontar com certeza. A WESPR mudou as regras do jogo. Como cada sinal percorria um caminho específico entre duas operadoras de rádio, por exemplo, uma na Nova Zelândia e outra na África do Sul, qualquer interferência era atribuída a esse caminho. Quando vários caminhos apresentavam interferência simultaneamente, eles podiam ser cruzados como linhas em um mapa. De repente, em vez de uma área de busca do tamanho de um continente, Godfrey traçou corredores com apenas cerca de 20 quilômetros de largura. Quanto mais caminhos ele tinha, mais preciso se torna o rastro. Obtivemos avanços tecnológicos significativos nos últimos 6 anos. Temos novas pesquisas sobre o voo MH370. Em seguida, veio o teste mais difícil, a refração das impressões digitais. A ideia era provar que as flutuações nos sinais de rádio não eram simplesmente ruído aleatório. A superfície do oceano, a ionosfera e até mesmo a atividade solar podem curvar e distorcer as ondas de rádio de maneiras que parecem desagradáveis. Godfrey teve que demonstrar que o que estava captando era a impressão digital de um avião gigante, e não um erro da natureza. Ele se concentrou em sinais na faixa de 14 MHz, porque essa frequência reage de forma previsível quando algo tão grande quanto um Boeing 777 a cruza. Para garantir que os resultados não fossem inúteis, seu software rejeitava todo o ruído fraco e turvo. Apenas impactos fortes com intensidade sonora de aproximadamente menos 25 decibéis ou menos foram classificados. Após aplicar todos os filtros, restaram 130 anomalias sólidas. E aqui está o ponto crucial da questão. Eles não estavam espalhados por todo o mapa. Eles se agruparam formando uma linha no sul do Oceano Índico, como se alguém tivesse espalhado migalhas de pão na água. Quando a equipe do Liverpool analisou esses números em seus próprios modelos usando análise bayesiana, o mesmo método estatístico que ajudou a identificar a localização do voo 447 da Air France, eles descobriram algo notável. Seus cálculos mostraram uma probabilidade de 74% de que os destroços do MH370 estivessem localizados em uma pequena área do oceano centrada nas coordenadas de Godfrey. Pela primeira vez desde o desaparecimento do avião, os dados não só ofereceram esperança, como também se mostraram matematicamente sólidos. Agora imagine que você é um desses cientistas.
Durante anos você viu teorias malucas surgirem e desaparecerem. Aviões roubados, bases secretas, automutilação por parte dos pilotos e até sequestros. E então alguém lhe entrega um monte de dados tão organizados que é difícil ignorá-los. Não era uma prova absoluta, mas era o mais próximo que alguém tinha visto da realidade desde a noite em que o avião desapareceu. Resistência contra o WSPR. É exatamente isso que acontece com toda nova ideia ousada. No momento em que você revelar isso, as pessoas começarão a protestar. Isso não é uma coisa ruim. É assim que a ciência deveria funcionar. Se ninguém questionasse, seria ainda mais estranho. E para algo tão comovente e carregado de emoção como o voo MH370, o ceticismo foi imediato e veemente. Vamos então analisar as principais objeções que as pessoas têm feito à teoria W. Esse PER de Richard Godfrey, e como ele e outros se opuseram a ela. A primeira objeção surgiu quase imediatamente. O WSPR nunca foi projetado para esse propósito. E sabe de uma coisa? É verdade. O USPR, ou sussurro, como os radioamadores o chamam, nunca foi projetado para rastrear aviões desaparecidos. O dispositivo foi criado para radioamadores que desejavam refletir sinais na atmosfera e ver onde eles atingiam o solo. Nada mais. Mas há um porém. A ciência dispõe de uma vasta gama de ferramentas que podem parecer impossíveis de usar até mesmo em sonhos. Pense nisso. Os raios X foram descobertos acidentalmente quando Wilhelm Röntgen fez experiências com raios catódicos no final do século XIX. A penicilina foi descoberta por completo acidente, quando Alexander Fleming notou bactérias que matavam fungos em suas placas de Petri em 1928. Até mesmo o GPS que usamos hoje para encontrar a cafeteria mais próxima era originalmente um sistema de navegação militar. Então, sim, o WSPR não foi criado para encontrar aviões desaparecidos. Mas a física por trás disso, a maneira como as ondas de rádio se curvam, se dispersam e se distorcem quando algo grande as intercepta, é ciência sólida e consagrada. Até mesmo Joe Taylor, o ganhador do prêmio Nobel que inventou o WSPR, admitiu que aviões podem interferir nesses sinais. Ele era mais cauteloso ao determinar as localizações exatas. Mas qual é a premissa básica? Sólido como uma rocha. Godfrey, no entanto, não se limitou à teoria. Ele se colocou à prova em condições reais. Em novembro passado, sua equipe fez uma parceria com funcionários da Universidade de Liverpool e fretou um Boeing 777. Eles sobrevoaram diretamente o corredor do Oceano Índico, que coincidiu com a suposta trajetória de voo do MH370. Ao mesmo tempo, estações da WSPR em todo o mundo ouviram a transmissão. E sabe o que mais? Naquele exato momento, a interferência apareceu exatamente onde o avião estava. De jeito nenhum. Não, mais ou menos na mesma época. Não! Nos sinais dos operadores de rádio que se comunicavam entre si na noite em que o avião desapareceu, os pulsos de rádio coincidiam com a posição da aeronave quase ao minuto. Essa era uma prova irrefutável. Prova de que esses não são apenas cálculos feitos em um guardanapo. O sistema funcionava em tempo real. A segunda acusação soou mais como uma indireta ao próprio Godfrey. Move o alvo constantemente. E, novamente, à primeira vista, isso é verdade. Seus primeiros cálculos, feitos há vários anos, indicavam que o local do acidente estava mais próximo da latitude 33 graus sul. O número então aumentou para 34. E, finalmente, chegamos a 29 graus de latitude sul. Os críticos o atacaram, dizendo que era um palpite. Mas aqui surge um problema. Na ciência, mudar sua resposta à medida que você obtém dados melhores não é um fracasso. Isso é progresso. Quando Copérnico propôs pela primeira vez a ideia de que a Terra não era o centro do universo, seus cálculos não eram perfeitos. Em seguida, os astrônomos tiveram que refinar os dados para aprimorar o modelo. Aqui é a mesma coisa. Godfrey não se limitou a atirar dardos no mapa. Cada mudança ocorreu porque mais dados WSPR entraram na rede e os algoritmos que os analisavam se tornaram mais inteligentes. Com o tempo, a área de incerteza diminuiu. E aqui está o ponto crucial da questão. Por mais de 14 meses consecutivos, esse alvo não mudou em relação à latitude de 29 graus sul. Isso é muito importante. Isso significa que as melhorias estão concluídas. O modelo parou de derivar.
Foi essa estabilidade que finalmente convenceu as pessoas de que não se tratava apenas de um objetivo em movimento. Existe uma terceira objeção. Aquela que ninguém consegue derrubar completamente. Ainda não encontramos nenhum destroço de avião neste local específico. Você tem razão. Até que alguém retire uma asa ou uma caixa preta do fundo do mar, tudo isso permanece uma teoria. Mas vamos inverter a situação. Em vez de começarmos com a teoria, vamos começar com o lixo que já temos. Lembra-se da tábua de madeira que foi encontrada na costa da Ilha da Reunião em 2015? Não há dúvida de que este fragmento provém do voo MH370. Foram feitas um total de 160 detecções desse tipo. Posteriormente, mais restos mortais foram descobertos em locais como Moçambique, Madagascar e Tanzânia. Isso não era lixo aleatório. Essas eram partes de um Boeing 787 diretamente ligadas ao avião desaparecido. Então, de onde eles vieram? Foi aí que os oceanógrafos entraram em cena. No Centro Geomar Helmholtz para Pesquisa Oceânica, na Alemanha, cientistas realizaram simulações de deriva em grande escala. Basicamente, eles colocaram transmissores virtuais de mensagens em garrafas em modelos computacionais das correntes do Oceano Índico e observaram onde elas chegavam à costa. Eles já fizeram isso centenas de milhares de vezes. Quando mudaram suas rotas de deriva a partir da Ilha da Reunião e de outras costas africanas, algo extraordinário aconteceu. A maioria delas teve origem a cerca de 100 quilômetros do ponto quente de Godfrey, a 29 graus de latitude sul. Esta não é uma questão vaga, nem metade do oceano. Zona específica. Este é o tipo de confirmação independente que não pode simplesmente ser ignorada. Então vamos resumir. Disseram que o WSPR não foi projetado para isso. Verdadeiro. Mas a física está correta e já foi testada. As pessoas dizem que o local do acidente estava em constante movimento. Verdadeiro. Mas apenas porque os dados melhoraram. E agora está bloqueado. As pessoas dizem que não há restos mortais lá. Verdadeiro. No entanto, a análise de deriva aponta diretamente para essa localização. Cada vez que há oposição, as evidências se tornam ainda mais fortes. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Pela primeira vez em anos, estas não são apenas palavras. Há ação. A temporada de ciclones brutais no sul do Oceano Índico chegou ao fim, o que significa que os navios podem navegar por lá novamente. E o peso pesado está de volta. Oceano do Infinito. Se esse nome lhe parece familiar, é porque eles lideraram a busca massiva em 2018. O voo MH370 nunca foi encontrado na época, mas um arsenal de tecnologia para águas profundas foi reunido e desde então se tornou ainda melhor. Seu navio almirante é o Armada 7806, um gigantesco navio de apoio repleto de veículos subaquáticos autônomos. Hugin, essencialmente submarinos robóticos. Não se tratam de pequenos drones presos por cabos. Eles podem mergulhar a profundidades de 6 Zero Metros, mover-se livremente por dias e escanear o fundo do oceano com sonar preciso, o suficiente para localizar um carro naufragado a quilômetros de profundidade. E agora, a conclusão. O governo da Malásia assinou um novo acordo com a Ocean Infinity. A Malásia deu a aprovação final para a retomada das buscas pelo voo MH370 desaparecido. A empresa de robótica Ocean Infinity está liderando as buscas. Anthony Low, ministro dos Transportes da Malásia, aprovou este projeto de lei em janeiro de 2025. A zona de busca é uma área cuidadosamente definida de 0 km², centrada precisamente no ponto crítico identificado pela análise WSPR. O acordo é, se não encontrar ninguém, não paga nada. Em termos simples, a Ocean Infinity está cobrindo todos os custos iniciais, estimados em cerca de 70 milhões de dólares, e só receberá o pagamento se os destroços forem encontrados. Só isso já deveria lhe dizer alguma coisa. Eles não arriscariam esse tipo de dinheiro e recursos se não acreditassem que os dados fossem confiáveis. Agora vamos falar sobre números. Um único veículo submarino autônomo, a UV, Hugin, pode cobrir uma distância de cerca de 500 km² por dia, movendo-se lentamente a uma velocidade de 3 nós enquanto escaneia o fundo do mar. Com uma frota completa operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles conseguem pesquisar todo o campo de busca em um mês. Pense nisso.
Após mais de uma década de frustração e becos sem saída, a resposta pode estar a menos de 30 dias de distância. Assim que partirem, o navio será carregado, o trabalho será concluído e o contrato será assinado. Resta apenas esperar até que as condições meteorológicas estejam suficientemente favoráveis para que a missão possa ser realizada. E aqui estamos nós. Depois de todos esses anos de decepções, teorias mirabolantes, pistas falsas e especulações intermináveis. Finalmente, tudo se encaixa. Datos sólidos, um objetivo definido e a tecnologia necessária para realizar a tarefa. A questão já não é se o voo MH370 será encontrado. A questão é, estamos finalmente prontos para desvendar um dos maiores mistérios do nosso tempo? Obrigado por assistirem. Família, se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no nosso canal. E já que você ainda está aqui, confira o próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Você nunca sabe o que poderá descobrir na próxima vez.